Dica boa, é dica compartilhada. Por isso, agora no nosso programa, nós iremos conversar com o professor a respeito da redação do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece em 2 momentos, em 2 etapas. E nesse final de semana, que nós vamos ter agora, será a primeira prova. E chegou o momento da tão temida redação do Enem. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Que satisfação recebê-lo, professor Ageu, que está aqui hoje para falar para a gente dessa prova, dessa parte da prova que mexe com a cabeça dos jovens, né? Por que os alunos têm tanto medo dessa redação, professor Ageu? A redação é um vestibular, digamos assim, quase que único, né? Porque ela movimenta o estudante em prol de uma, digamos assim, uma adivinhação sobre esse tema. Então, gera-se uma ansiedade sobre o tema. Então, qual será o tema de um Enem de 2024? Todo ano é essa questão, né? Os jovens ficam naquela ansiedade. É claro que nessa fase da vida, todo mundo está ansioso para entrar na faculdade, para decidir que profissão quer seguir. E se sair bem na redação é fundamental, porque isso define. Em muitos programas, né, de ingresso à universidade, essa pontuação da redação é fundamental. Mas ainda falando do tema, você arriscaria alguma linha que pode ser? Tem alguns temas hoje estão bem em evidência, né? A questão do vício em apostas, que está sendo bem discutido, está sendo regulamentado. Então, temos alguns problemas sociais envolvendo isso, tanto de questão de vida financeira, quanto também em relação à saúde. Vale lembrar que vício em jogo é uma doença diagnosticada pelo CDI, né? Cadastro de Doenças Internacionais. E saúde bucal também é interessante, porque é um tema bem específico. Fala de saúde, mas não é uma saúde geral, é uma saúde que se restringe a uma parte do corpo. Então, o Enem gosta dessas especificidades em relação a temas de redação. A gente tem aí poucos dias antes da prova, né? Já vai aí acontecer, nessa primeira etapa já acontece a redação. Sim. O que é mais importante nesse momento? A galera já se preparou o ano inteiro. E o que é mais importante agora? Mas vale lembrar que o importante agora para ti é reler os teus textos, lembrar, anotar um repertório ou outro que você utilizou durante o ano. Nada de ficar ansioso, tentando adivinhar tema. Você está preparado, você escreveu durante o ano. Então, assim, a reciclagem de argumentos, ela serve como parâmetro para você começar a ter uma segurança no dia da prova. Então, assim, você escreveu, você tem repertório para isso, você tem ideias para argumentar no dia da prova. A redação, basicamente, ela tem alguns critérios na hora da avaliação. Sim. Eu queria que você falasse para a gente sobre... São 5 critérios, né? 5 critérios. O primeiro critério, qual é? A gente chama de competência, né? São competência 1 até a 5. A primeira fala da gramática em si, a normativa, regras, concordância, acentuação, vírgula. É a pior para os alunos, né? Muitos têm dificuldade. A segunda fala da abordagem do tema, juntamente com o uso do repertório sociocultural e obedecendo ao critério do texto dissertativo argumentativo, tá? A terceira é um pouco abstrata, ela está subjacente ao texto, porque faz alusão ao encadeamento de ideias, a progressão, como o aluno organizou aquele raciocínio, e isso a gente só consegue ver lendo o texto. A 4 fala sobre o uso de coesivos, que é muito importante, a não repetição, o uso diversificado desses coesivos. E a 5 é a que te torna um cidadão, é quando você vai propor a resolução, né, entre aspas, para um problema social que você discutiu lá na sua prova. Olha que interessante. Para você que está chegando agora na nossa conversa, nós estamos conversando com o professor Ageu sobre redação do Enem. Nesse final de semana acontece o Exame Nacional do Ensino Médio e muitos alunos estão nessa expectativa, inclusive minha filha, viu, professor? Sim. Já tem menino em casa que não está dormindo, já tem gente que não está comendo direito. Essa questão do emocional também é importante, pega. Eu sempre faço a redação com meus alunos, né? E eu, como professor, também fico nervoso. Então, aqueles 10 primeiros minutos que você vê o tema, você abre, poxa, eu esperei o ano todo para saber qual foi esse tema. Então, assim, dá um nervosinho, mas assim, depois de 5 minutinhos, se acalma, deixa essa munheca escrever, faz o teu texto. Deixa a imaginação fluir dentro de todas desses 5 itens importantes. Sim. E na hora de avaliar, professor, como é que é feita essa avaliação da redação? Quem está lá do outro lado, fazendo as correções e pontuando, como é que é feito? Tem uma equipe, né? Existe uma capacitação feita antes da prova, envolvendo todos os professores de língua portuguesa que se cadastrarem para serem corretores. Essa capacitação é feita pelo governo federal, obviamente. E então há critérios pré-definidos, há um estudo bem organizado. Tem prova,
tá bom? O primeiro pacote de correção, para muitos que não sabem, né? O primeiro pacote de correção é um teste. Então, assim, todos passam por esse teste. Caso eles não errem, né? Porque em cada pacote de redação tem 5 pré-corrigidas. Então, se eles não condizerem com a nota da pré-corrigida, eles são eliminados do certame. A redação é corrigida por 2 corretores. Então, existe média. Um corretor deu 160 na competência, outro deu 200. Você vai ficar com 180. Então, às vezes, o aluno não entende esse 180, esse 140 na redação dele, essa nota. Então, são 2 corretores. A nota pode chegar até quantos pontos? Até 1000? Até 1000. O famoso 1000. Que eles querem para entrar em medicina. O 1000 é. O 1000 é marketing. O 1000 é o marqueteiro. Então, o 1000 assim, é o que aparece no outdoor. Justamente. O 1000 é que te dá visibilidade nacional. Que abre as portas. Que abre as portas, literalmente. Literalmente. Mas é claro que é importante também a gente falar, né, que cada pessoa tem a sua individualidade, as suas características, e você não se resume a uma nota de uma redação. É claro que isso tem uma relevância e uma importância para a sua vida, mas o principal é ter calma. Se não for dessa vez, outras oportunidades virão. Outras oportunidades. O 980 também é bom, o 960 também vale. O 1000, como eu falei, o 1000 te dá visibilidade, mas ele não garante a entrada na universidade. Olha aí, que coisa importante. Pode tirar 1000 e ficar de fora. Pode, já aconteceu. Tem muitos alunos que já ficaram de fora. Caramba, depois de tirar 1000 na tão temida redação, ficar de fora. Professor, para encerrar nossa conversa, qual a dica de milhões, já que a gente está aí, né, como a gente diz popularmente na zona rural da nossa região, na queima do aceiro? Qual é o ponto que você pode deixar agora para quem está assistindo, para os alunos que estão acompanhando a gente? Qual é a chave? Olha, galera, calma, tranquilidade, não se aterrorize com esse terrorismo redacional que tem nas redes sociais, dizendo que vazou o tema, qual vai ser a probabilidade de tema. Isso causa uma ansiedade ruim para você, porque você vai ter a sensação de que não escreveu aquele tema e aí volta a insegurança. Então, assim, tu escreveu, tu tem texto feito, lê tuas redações, calma, paciência. Sábado, domingo de manhã, dá mais uma lida em 5 redações suas que você fez. Lembra daquele repertório, leva no bolso daqui o teu repertório e boa prova. Escrevam, como eu falo muito para os meus alunos, né? Escrevam com magia, brilhem muito. Eita, que esse professor fala com tanta paixão, né? Que dá até vontade de fazer também essa redação. Adorei conhecê-lo, professor Ageu. Muito obrigada prazer. Pela sua presença. Eu que agradeço o convite, tá? Obrigado e boa prova para todo mundo aí. Importante demais a gente conversar sobre isso. E agora a nossa amiga Rachel também tem um recadinho especial.